A história do Hospital Abandonado de Gwangju, Coreia do Sul. O Hospital Abandonado de Gwangju é um dos locais mais temidos e misteriosos da Coreia do Sul. Localizado nas periferias da cidade, este hospital foi inaugurado nos anos 60, inicialmente como um centro de saúde moderno e eficiente. Por décadas, foi um dos maiores hospitais da região, atendendo a milhares de pacientes com diversos problemas de saúde. No entanto, a sua história tomou um rumo sinistro nas décadas seguintes, quando uma série de eventos inexplicáveis transformaram este lugar em um verdadeiro marco de terror. O surgimento da tragédia nos anos 70, Gwangju foi atingida por uma epidemia desconhecida, que espalhou-se rapidamente por toda a cidade, infectando centenas de pessoas. O hospital, que na época já estava superlotado, não conseguiu dar conta da enorme demanda de pacientes. As condições precárias, a falta de medicamentos e a incapacidade de tratar a doença resultaram em um grande número de mortes. O pior de tudo foi que, devido à urgência, muitas dessas vítimas foram enterradas rapidamente nos terrenos ao redor do hospital, sem os devidos rituais ou cerimônias. Algumas lendas afirmam que os corpos foram enterrados de maneira apressada, com os próprios médicos e enfermeiros desesperados pela pressão da situação. Com o tempo, o número de mortes aumentou, mas as causas da epidemia nunca foram totalmente esclarecidas. Isso teria sido a primeira fissura na calma do hospital. As almas daqueles que morreram sem encontrar paz logo começaram a vagar pelos corredores escuros do hospital. Os primeiros relatos paranormais nos anos 80 começaram a surgir. Os primeiros relatos de fenômenos inexplicáveis dentro das instalações. Enfermeiros e médicos que ainda trabalhavam no hospital começaram a perceber figuras estranhas nas enfermarias vazias. Uma enfermeira relatou, certa noite, que estava caminhando pelo corredor quando viu uma figura encapuzada de pé no final do corredor. Ao se aproximar, a figura desapareceu, deixando apenas o eco de passos pesados. Outros relatos falavam de risos baixos e sussurros que podiam ser ouvidos durante a noite, mesmo quando o hospital estava vazio. As luzes piscavam e apagavam por conta própria, e as portas, que pareciam estar sempre trancadas, se abriam sozinhas, como se uma presença invisível estivesse tentando se comunicar com os vivos. O fechamento e abandonou na década de 90, a situação no hospital se tornou insustentável. As histórias de fenômenos paranormais se espalharam pela cidade, e o pânico tomou conta de todos que trabalhavam no local. A administração, já sobrecarregada pelos custos e pelas dificuldades, tomou a decisão de fechar as portas do hospital definitivamente. Mas, ao contrário de muitos lugares abandonados, o hospital não ficou em silêncio. Após o fechamento, o local ficou completamente vazio, mas as histórias de encontros sobrenaturais não cessaram. Exploradores urbanos e caçadores de fantasmas começaram a visitar o hospital, tentando investigar os mistérios que cercavam o local. Muitos afirmaram ouvir passos ecoando pelos corredores vazios, e até mesmo ver sombras escuras que pareciam se mover sozinhas. A lenda continua hoje. O Hospital Abandonado de Gwangju continua sendo um dos locais mais temidos da Coreia do Sul. Aqueles que se aventuram por lá falam de um ambiente gelado e opressor, como se o hospital ainda estivesse vivo, respirando pela presença das almas perdidas que nunca encontraram descanso. Em algumas noites mais sombrias, dizem que é possível ouvir os gritos das vítimas da epidemia, ecoando nos corredores desmoronados. Há aqueles que afirmam ter visto figuras translúcidas, com rostos distorcidos pela dor, que aparecem nas janelas quebradas do hospital, sempre desaparecendo antes que alguém tenha tempo de se aproximar. O Hospital Abandonado de Gwangju é um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos parece borrada. Muitos acreditam que as almas dos que morreram ali ainda vagam, esperando por vingança ou por redenção. E assim, o hospital permanece um monumento ao medo e à tragédia, assombrado pelos ecos do passado e pelos espíritos inquietos que nunca conseguiram descansar.